Fala pessoal, bom dia a todos. Marcelo Lasmar falando. Como eu já havia comentado anteriormente, eu vou utilizar minhas mídias sociais para estar levando informações de saúde, principalmente das doenças e das afecções mais prevalentes na população de um modo geral e aquelas onde os pronto-socorros já recebem uma alta demanda, principalmente para estar tirando dúvidas, levando informações com uma linguagem bem simples para a população que não é da área de saúde e também para aqueles que são da área de saúde e quiserem interagir, quiserem adicionar, complementar informações relacionadas a este vídeo e a outros que virão. A minha meta é lançar pelo menos um vídeo por semana, publicar no Facebook, no Instagram e posteriormente talvez criar um canalzinho no YouTube, tentar divulgar alguma coisa. O objetivo ele é mais de informação mesmo, então a gente vai levar numa linguagem bem básica, tentar falar com o mínimo de termos técnicos possíveis. Nós médicos muitas vezes temos o vício, né, de falar, de tentar explicar com termos técnicos, e sempre que eu utilizar termos eu vou tentar falar o significado, falar como é que o paciente aborda ou ele se refere àquele termo de uma forma simples, de uma forma leiga, como é utilizado no dia a dia, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante. Na verdade, eu vou falar sobre uma dúvida e ao mesmo tempo uma afirmação da população de modo geral. Eu vou falar sobre a intubação orotraqueal. Para nós que trabalhamos em emergências e UTI, é muito comum ouvirmos o seguinte: o paciente ele piorou porque intubou. Será que isso é verdade, pessoal? Isso é muito comum. Na verdade, nós vimos e ouvimos isso constantemente nas mídias sociais, na TV, em algumas entrevistas, nas conversas de família, é relatado essas coisas, durante boletins de UTI, boletins de enfermaria e emergência. Você ouve: doutor, mas eu só não quero que entube o meu filho, a minha mãe ou meu esposo, porque se entubar ele vai piorar. E aí a gente tenta de uma forma mais simples explicar. Mas será mesmo, pessoal, que ele piorou porque intubou? Então vamos responder? Na verdade, é o contrário. O que temos que ter em mente? Que a Covid-19 é uma doença que ocorre acometimento sistêmico, né? Eu vou ter dano pulmonar principalmente, né? Onde eu vou ter uma dificuldade de ter troca gasosa, eu vou ter uma dificuldade de captar oxigênio. Então o paciente ele começa a ter uma lesão pulmonar difusa. Eu vou enchendo os alvéolos, que são os saquinhos onde ocorre a troca gasosa, onde eu capto o oxigênio para levar para os tecidos, vou enchendo ele de líquido devido a um processo inflamatório, então eu não consigo captar adequadamente aquele oxigênio e muitas vezes eu acabo até retendo CO2, que era aquele gás que a gente devia exalar, devia eliminar. Então, isso é incompatível com a vida. Tem casos em que esse acometimento ele é leve, né? A gente classifica ele em leve, moderado e grave. Geralmente, quando se faz uma tomografia, o radiologista ele quantifica isso, ele faz uma estimativa visual. Aqui tem mais ou menos 25%, aqui tem mais ou menos 50%, aqui tem entre 50% e 75%, aqui tem cerca de 90% e 100% de comprometimento. Geralmente, pessoal, quando se tem um comprometimento mais de 50%, ou seja, mais da metade do pulmão, você já considera esse paciente um paciente, se não estiver grave, ou seja, se não estiver precisando de uma demanda de oxigênio alta, por uma máscara reinalante ou por um catéter, um fluxo mais alto, uma vazão mais alta de oxigênio, é um paciente que tem um potencial de agravar. Aqueles pacientes ali de 50%, 75% já é um paciente grave, precisa de uma monitorização, né? Ele precisa estar num ambiente de UTI, com aqueles eletrodos, ele já tem, além do suporte do catéter, muitas vezes o catéter nasal não consegue ofertar a quantidade suficiente de oxigênio, ele já vai para uma máscara, ele já vai para um catéter nasal de alto fluxo. E em alguns casos, né, agora é muito comum a realização de VNI, que é a ventilação não invasiva.
É um exercíciozinho que se faz com um ventilador mecânico, mas com uma máscara, que se acopla ou somente no nariz ou na face toda, que a gente chama de total face. Alguns pacientes aparentemente vão melhorando e aí acabam saindo mesmo com comprometimento extenso, evoluem para a enfermaria, posteriormente alta para casa quando não necessitam de suporte de oxigênio. Porém, outros, pessoal, evoluem com gravidade, mesmo você tratando, fazendo corticoide, se tiver infecção associada, fazendo antibiótico terapia, anticoagulação, seja ela profilática, que é quando para prevenir trombos, ou plena, quando já tem uma evidência de trombose, você deixa aquele paciente anticoagulado, aí eles evoluem com gravidade. Então, nesses casos, pode-se pensar em intubação, dependendo do quadro clínico. Na UTI, a gente solicita um exame chamado gasometria, onde é coletado diretamente sangue da artéria, geralmente da artéria radial, que é aqui do pulso, que você faz uma punção e aspira sangue dessa artéria, ou da região femoral. Com esse sangue você consegue avaliar o pH, você consegue avaliar a pressão de oxigênio, você consegue ver o gás carbônico, como é que está, o bicarbonato, enfim, alguns parâmetros que eles vão te dizer de forma bem fiel como é que está a troca gasosa naquele paciente, se ele está conseguindo absorver oxigênio ou não. Existem outros critérios. Qual é o critério? O critério clínico. O paciente está fazendo muito esforço para respirar. Está indo várias vezes, respirando várias vezes por minuto. Ele está usando musculatura acessória. Ele está com retração de fúrcula. Essa parte aqui, ó, de cima, em cima do externo, a gente chama de fúrcula external. Muitas vezes ele está respirando, isso aqui está entrando. O nariz, ele está fazendo batimento da asa do nariz. As costelas, existem músculos entre as costelas, geralmente começam a aparecer a contração. Aquele paciente, ele está entrando numa falência respiratória. É questão de tempo. Então, existe uma manobra, existe uma intervenção médica que é utilizada para se evitar um agravamento. A hipóxia, que é a redução dos níveis de oxigênio, pode levar a uma parada cardíaca. Então, aquele paciente que está com níveis baixos de oxigênio, ele pode ter uma parada cardíaca por hipóxia, ele pode ficar rebaixado porque afeta o cérebro, ele começa a ficar sonolento, letárgico, ele começa a não falar coisa com coisa, ficar delirando e desorientado, e chegando ao caso de rebaixar e aí não ter comando sobre a sua respiração. Nesses casos, pessoal, a gente utiliza a intubação orotraqueal para preservar a vida do paciente. Quando se realiza a intubação orotraqueal, significa que aquele paciente ficou muito grave, por isso ele precisou ser intubado. Ou seja, não é a intubação que deixa o paciente grave, é o paciente que agravou, mesmo sendo cuidado da melhor forma possível. Alguns agravam e necessitam de intubação orotraqueal, tá bom? Então, esses pacientes requerem cuidados e eles acabam tendo uma mortalidade maior. Então, por que eles vão morrer mais? Porque são pacientes mais graves, mas não significa que quem vai ser intubado ou quem é intubado vá necessariamente a óbito. Existem inúmeros casos, inúmeros. Eu mesmo já estudei várias pessoas que estão aí vivas, contando histórias que voltaram a dar aula, que voltaram a trabalhar no banco, que são policiais, enfim, gente de todas as profissões. E existem pessoas que, infelizmente, elas já agravaram tanto, fizeram além da lesão pulmonar, lesão renal, miocardite, ou seja, infeccionou, inflamou o coraçãozinho também, evolui com muita gravidade e acaba evoluindo a óbito. É importante ressaltar para a população que isso não depende exclusivamente dos cuidados. É importante vocês terem em mente que a maioria dos profissionais que estão dentro de uma unidade de terapia intensiva, principalmente nas emergências, são profissionais extremamente dedicados, que abrem mão de ficar horas e horas, dias às vezes com as famílias, para cuidar do seu familiar. O que acontece? O que acontece é que, independente da classe social, se ele é rico ou pobre, se ele é branco ou preto, se ele é brasileiro ou é estrangeiro, muitos pacientes evoluem a óbito, infelizmente.
ter os cuidados é super importante para não agravar. O ideal é nem pegar a infecção, se vacinar e se cuidar para que essa fase infecciosa de gravidade ela não ocorra com você e seus familiares. Mas uma vez que ele agrava e necessita de ser entubado, ele é um paciente bem mais grave, com risco de mortalidade maior. Porém, não significa que ele irá a óbito, tá? Então, a gente tem vários exemplos na comunidade, de um modo geral, de pessoas famosas que internaram nos hospitais de maior complexidade, que existem equipamentos de ponta, com tecnologia extremamente avançada e que mesmo assim evoluíram a óbito. Para você ver que essa doença ela é muito grave, que mesmo com uma equipe extremamente qualificada, com os equipamentos de ponta, com tecnologia avançada, você muitas vezes não consegue reverter o dano que esse vírus, que essa infecção causou no seu corpo. Então, pessoal, só para finalizar, o paciente ele não piorou porque ele foi entubado. Na verdade, ele foi entubado porque ele piorou, tá bom? Então vamos levar essa mensagem à frente, vamos compartilhar esse vídeo, levar para o maior número de pessoas possíveis e levar essa informação que eu acredito ser de relevância. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, quem eu puder responder, eu vou responder. Meu tempo é muito corrido, mas sempre que posso estou olhando e tentando responder na medida do possível, tá bom? Muito obrigado e aguarde que virão próximos vídeos. Um abraço!